Olha, a gente vai bater um papo bem legal agora. A gente vai conhecer a história de uma família que desenvolve um trabalho, um projeto social lá na Indonésia. E a gente está recebendo aqui o Ricardo Medeiros, a Alicia, que é a esposa dele, está aqui também. A gente vai conversar com o Ricardo, mas é muito bom tê-los aqui. Ricardo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Fazer o que a gente faz lá na Indonésia é o que nos move. E por causa do tempo que estamos vivendo, o mais próximo de estar lá é estar compartilhando das coisas que a gente tem vivido. Então é uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Vocês são de onde? Da onde que é a origem da família de vocês, para o pessoal de casa entender? Eu sou de Criciúma, sou aqui da região, e a Alicia é de São Paulo, mas a gente acabou se conhecendo em Porto Alegre, que as famílias foram morar para lá, e agora estamos meio que rodando o mundo aí juntos, então, mas tem um pouquinho... Eu acho que é um pouco mais de Criciúma, porque os meus filhos também são criciumenses, né? Então, aí nas brigas de estado aí, Santa Catarina está ganhando ainda. E vocês têm uma relação com a Indonésia de quanto tempo, assim, já? Então, de Indonésia, a gente teve uma relação, porque a gente morou um tempo no Timor-Leste. Então, a gente saiu do Brasil em 2016. E nesse tempo a gente já tinha contato com a Indonésia, porque... Quando a gente mora em algum país fora, dependendo do visto, tem que ter sempre sair para renovação de visto, né? Então, a Indonésia já era o país da nossa renovação. Então, desde o início que a gente foi para o Timor-Leste, antes de chegar no Timor, a gente passou pela Indonésia também. Então, já tem desde 2016 de estar morando lá. Mas esse projeto de vida, assim, ele começou comigo em 98, quando eu conheci um pouco da realidade da Indonésia e aí... descobri que o futebol poderia ser uma ferramenta de ajudar, né, dessa ajuda em desenvolver pessoas, em desenvolver cidadão. E aí eu entrei na universidade, então, de educação física, já com esse intuito. Levou um tempinho, mas depois de um tempo a gente conseguiu, então, tá vivendo lá e botando em prática esse projeto que estava no nosso coração, assim, né? O que vocês fazem lá? É um projeto social e tu atua com o teu trabalho de profissional da educação física, Ricardo? Isso. Hoje eu tenho graduação, eu tenho também licença de treinador da CBF, estou terminando a licença agora pela Argentina também, porque nós entendemos que a gente tem que levar aquilo que é excelência, assim, não vejo um trabalho social como qualquer coisa para alguém que não tem nada, já é o suficiente, realmente é. Mas eu ainda entendo que a gente tem que levar o que tem de melhor e eu tenho estudado educação física, mais especificamente agora o futebol, para levar o que tem de melhor do futebol para eles lá. Então, a gente atua tanto na formação de atleta, nós temos contato com treinadores locais, então a gente ajuda com outras organizações, tem bastante organização lá que trabalham com isso, assim, com ajuda a desenvolver treinadores locais também. E também com o time a gente tem um trabalho junto ao presídio, que traz também, assim, através dos valores que o esporte tem e dos valores que nós temos também de vida, tentar reabilitar esses meninos, trazer esses adolescentes de volta à sociedade, mas com uma vida um pouco transformada, né? E o esporte, ele tem esse papel, assim, a gente vê no Brasil também quantos que tinham uma vida meio difícil e o esporte conseguiu trazer eles para a linha, assim, né? Então a gente tenta desenvolver isso lá na Indonésia através desses contatos. Fora o contato com a comunidade, nós estamos com os filhos lá, então tem os vizinhos, tem crianças perto, a gente tenta... Somos de um país que, embora muitos reclamem, a gente tem muita coisa boa, muita qualidade, que a gente pode ajudar nesses outros países também, né? E aí vocês desde então começaram lá em 2016, saíram daqui, começaram esse projeto hoje lá na Indonésia, só que tu falou assim, estamos com os filhos lá. Hoje vocês estão com os filhos aqui. Estou com os filhos aqui. Vocês tiveram que voltar e acabaram que estão esperando um processo, as autorizações, toda a burocracia para poder voltar, é assim? A gente veio por uma questão familiar, né? Teve um falecimento da minha irmã, a gente veio meio que de emergência, assim, para ia ficar 3 meses aqui e retornar em maio do ano passado. A gente chegou em fevereiro. E também já planejando esses 3 meses que eu estaria por causa da licença. Então, a gente, quando vem para o Brasil, aí é hospital para todo mundo, ver médico, ver se está todo mundo bem, porque lá não é como o Brasil, né? E aí fechou a fronteira
E a gente tá até hoje esperando, assim, começou a abrir um pouco, mas com algumas restrições ainda, a questão de vacina, a gente precisa estar vacinado. Está caminhando bem a vacina agora no Brasil, então a gente espera que logo já esteja vacinado. Já não somos tão novinhos, então temos esse privilégio agora, daqui a pouco está chegando na nossa cidade. E para a gente poder retornar. Temos nossa casa, a gente fechou a casa como se estivesse voltando depois de um final de semana e ela está lá até agora nos esperando. Vocês estão com saudade de lá? Eu acho que eu sou o que mais tem. Do calor principalmente, porque esse frio é complicado. Mas os meus filhos é que criança assim, tá aqui, tá com saudade de lá, tá lá, tá com saudade daqui, né? Não tem muito, mas e a gente é brasileiro, tá com a família aqui e tal, mas eu tenho bastante saudade lá, assim, o estilo de vida é diferente. O povo é um povo muito legal de se dar, um povo muito dado, assim, então é um povo simples, onde você vai, cumprimenta todo mundo, então assim, é uma vida bem legal. E claro, eu vendo o pessoal lá pelas fotos, agora que a gente só tem contato com eles pela internet, dá uma saudade, cada vez que vê eles, assim, a saudade aumenta um pouco. Que legal. Tem um nosso ouvinte aqui, deixa eu ver, Jair Teixeira. Ele disse, olha, tenho vontade de conhecer a Indonésia, principalmente a capital. Pergunta onde eles moram e queria que eles contassem um pouquinho de lá. Onde que vocês moram hoje? Então, a gente mora em Bali, uma província, né, uma ilha, na cidade de Jimbaran, a gente mora. Bem diferente da capital. A capital já é uma cidade grande, assim, a gente não teve a oportunidade de ir lá ainda, mas é uma cidade bem grande, com bastante indústria. A nossa ilha é uma ilha que vive mais do turismo, então ela não tem indústrias, assim. Tem muito estrangeiro na nossa ilha, mas ainda tem o povo local, assim, que ainda precisa muito necessitado, assim. Principalmente agora, que 80 e poucos % da renda da economia da ilha é pelo turismo, e desde março, eles estão fechados para turismo, então isso tem afetado muito o povo local da nossa ilha, principalmente. Mas é muito bom. Eu gosto de lá, assim. As características, eles têm muita coisa que nós brasileiros temos, essa coisa de ser dado, de brincar, de se relacionar, é muito boa. Na nossa ilha, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, então a capital tem muito mais islâmicos. Na nossa ilha, 83% são hindus. Então já é um povo um pouco diferente também, são um povo mais leve, assim, no contato e tal. Mas eu acho que é isso, assim, você vai sentir um pouco a comida, que é muita pimenta. Então, para nós que temos na nossa casa, a gente faz o tempero nosso, né? Mas quem vai a passeio, por exemplo... Lá a comida tem gosto de Brasil, então? Na nossa casa tem. Mas, assim, se você for comer fora, aí você já tem que estar um pouquinho acostumado com a questão da pimenta, que é bem forte em qualquer lugar que você for, né? O que tu acha, assim, que vocês mais estranharam? Foi, talvez, o tempero? Foi o contato de eles serem, assim, mais abertos? Ou é o combo, né? Tudo junto? Então, eu acho assim, ó, a gente, como eu falei, a gente se preparou muito para ir. A gente tinha muito esse desejo de ir, então eu e a Alicia nos conhecemos já e começamos a buscar esse relacionamento de casamento pensando em ir juntos. Ela tinha também esse desejo de sair do país para ajudar outros povos. E então a gente acabou criando nossos filhos, se acostumando com isso também. E eu até brinco que antes de a gente ir embora, em vez de ir o nosso shopping, a gente não ia para o shopping, a gente ia para a aldeia Guarani lá, porque a gente tinha um trabalho com os Guaranis também. Isso aqui no Brasil, Aqui né? no Brasil. Então, quando a gente chegou, por exemplo, meu filho estava dormindo no carro, a hora que ele acordou, que a gente chegou onde a gente ia morar, assim, ele assim, pai, parece a aldeia Guarani. Então, porque isso já estava meio que com a gente, assim, então a gente não teve muito choque, assim. O maior obstáculo que é até hoje é a língua, né, que é várias línguas, então isso, eu era alguém que tinha problema com línguas, dificuldade, assim, até quem está ouvindo, assim, que tem um desejo de ir para fora, teve um ouvinte aí que falou que tem desejo para lá, estude inglês, saiba inglês, a gente brasileiro tem um pouco de dificuldade nisso, porque a língua faz muita diferença quando você vai para fora, assim. Hoje, como que vocês se comunicam? É através do "tô me virando"? É o inglês tupiniquim, né? Eu saí com português mais ou menos do Brasil. Aí no Timor-Leste a gente aprendeu uma língua nacional do Timor, que é o Tetum. E agora na Indonésia, treinamento eu consigo já dar o treino em indonésio.
que daí são mais é uma linguagem mais técnica, então acabei aprendendo mais rápido assim no dia a dia, né? E no demais tentando no inglês, assim, que também não é bom. E aqui eu me travo mais para estudar, tal. Lá eu acabo pegando a motinha, eu vou pro mercado, vou para não sei aonde, e a gente acaba desenvolvendo mais a língua, né? Então essas duas línguas, tem dia que eu passo o dia inteiro no inglês e no indonésio, que é a língua local, assim. E é legal, acho que a gente situar, né, como que é lá, como que a vida acontece, quais são as características, para também, acho que, entender um pouco do trabalho social de vocês. Antes de a gente começar, o Ricardo e a Alice estavam me contando aqui que é uma ONG que foi formada já com a intenção de ajudar essas pessoas no esporte, passando valores, passando princípios, já com essa intenção que vocês saíram daqui e que o trabalho de vocês foi fundado lá, né, Ricardo? A gente trabalhou com outros projetos, né? Mas agora, especificamente, tem o Glailton. O Glailton é um brasileiro lá do Pará. Ele é casado com uma indonésia. Ela é pedagoga e eles tinham esse desejo. Ele fez alguns cursos para trabalhar com esse desenvolvimento social com o futebol. E ele tinha um desejo de começar algo. Então, ele começou uma escolinha e quando ele começou, a gente começou a estar junto com ele, para nossos filhos até participar. Não era nem para a gente estar ajudando. Aí ele pediu ajuda, a gente começou a ajudar. E aí teve o convite dele para a gente, então, iniciar esse processo, o processo de iniciação legal da ONG aconteceu enquanto a gente está no Brasil, então, porque, na verdade, toda a direção lá é indonésios, que estão assumindo a parte de presidência e tal, e a gente vai estar auxiliando nessa parte mais administrativa. Então, eu vou ficar com a parte do futebol e do esporte em geral. Então, até esse tempo de Brasil, estava andando em alguns lugares, buscando parcerias para a gente desenvolver uma metodologia bem feita lá. Então a gente está construindo, escrevendo essa metodologia para que lá não tem. Então a gente fez uma parceria hoje com Hope, que é ali de Curitiba. É um time de futebol de Curitiba, que é a base do Londrina. Eles têm uma metodologia muito bem feita já de formação no futebol. Então a gente está levando essa metodologia para lá. E eu estou assumindo mais essa parte. A esposa do Glailton, a Arisma, ela é indonésia, ela é formada em pedagogia, então ela atua na ONG, vai estar atuando mais na parte de reforço escolar, ajudando muitas. Lá tem muita defasagem educacional, assim, muitos pré-adolescentes já saem da escola, não continuam. Então há essa carência educacional, então a ONG vai estar ajudando nisso. A gente está com uma casa lá agora que foi alugada faz umas 2 semanas, que vai ser a Hope House, que vai ser o lugar assim onde vão dar essas aulas, vai ter o escritório do time também para poder dar, porque nunca fica só no futebol, né? Então, volta e meia agora o Glailton acabou levando algumas cestas básicas para algumas famílias também que fazem parte do projeto, porque, como eu falei agora, com essa fronteira fechada, a situação ficou bem complicada para eles. De alguns que já era complicada, ela piorou, né? Então essa ONG busca nisso, assim. O meu desejo é que a gente, em um médio a longo prazo, a gente consiga formar atletas, inclusive para estar servindo a seleção nacional e estar ajudando com isso, porque isso, querendo ou não, um atleta que se profissionaliza lá, ele vai estar ajudando muita gente também, né? Da família. Verdade. Então, é o nosso sonho, assim, que seja uma referência metodológica, uma referência de formação, não só algo que vai entreter eles ou dar um alimento no final do treino, mas que fortaleça eles nisso também, né? Que bacana. A gente vai continuar conversando sobre isso. Tem mais perguntas aqui. A gente está recebendo o Ricardo e a Alice Medeiros. Eles têm um projeto social que desenvolvem já há alguns anos lá da Indonésia. Estão contando para a gente como que funciona, por que eles resolveram fazer parte disso. E claro que tem mais pergunta para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos ao intervalo. Em seguida a gente volta. Se você quiser participar da conversa, pode mandar o recado aqui para a gente no 991550036. 991550036. A gente volta rapidinho com mais bate-papo aqui no Tudo a Ver. Estamos de volta com Tudo a Ver no AM 570 FM 89,5 e na internet radioeldorado.net. Você pode
participar, pode interagir com a gente no 991550036, no 34615700 e ainda no Skype no Dourado AM 570. Nosso ouvinte aqui, o Queixo, está dizendo que está de folga, está frio e está ouvindo a gente lá no Balneário Rincão, na Lagoa do Jacaré. Lugarzinho bom também, né? Um abraço para o Queixo aqui, está nos acompanhando. O Hernani, nosso ouvinte em Londres, ele está dando parabéns aqui ao Ricardo e Alicia pelo projeto deles. Está dizendo que o Hernani mora em Londres, é daqui da nossa região, mas mora lá. Ele diz que tem muito restaurante asiático lá, ele adora comida, esse tipo de comida, e que é um povo muito trabalhador também, muito humildes também. O João Carlos está perguntando aqui sobre turismo também. A gente está recebendo o Ricardo Medeiros e a Alicia. Eles têm um projeto social lá na Indonésia, já moram fora do Brasil, né, desde 2016. Agora, eles estão aqui no Brasil desde o ano passado, vieram por uma questão familiar e acabou que eles não conseguiram voltar ainda porque a fronteira está fechada. Então, eles estão nesse tempo aqui. O Ricardo já disse que está com saudade, é o que mais tem saudade, está louco para voltar. E ele está contando para a gente um pouquinho desse projeto social que ele desenvolve. Ricardo, como que eles veem o projeto de vocês, assim, você diz que eles são receptivos, né, mas quando fala, a gente vai fazer uma ONG, vai montar um projeto social aqui, como que lá na Indonésia eles recebem isso? Então, eles recebem muito bem, assim, é um povo que ama muito futebol, então eles falam de futebol o tempo todo. Um problema é que eles não têm a referência do nosso futebol aqui latino, porque não passa lá, então lá passa muito futebol australiano, ou daí o alto nível da Champions e tal, então eles têm essa dificuldade, mas eles gostam muito. Quando sabem que é brasileiro, eles gostam mais ainda, assim. Então, são muito receptivos a isso. Quanto mais novo, mais aceita as coisas que a gente faz, assim, porque a gente tem que ser um pouquinho também saber lidar, assim, porque a gente enfrenta um país que não tem uma cultura futebolística como a nossa, de competição e tal, tanto tempo como nós temos aqui no Brasil. Não é tão desenvolvido porque a educação física escolar deles também não é das melhores, assim, então o desenvolvimento motor deles é um pouco abaixo, assim, dos nossos aqui. Tem a questão também física, porque eles não se desenvolvem muito por causa da alimentação, que eles não têm uma boa alimentação, então tudo isso vai se complicando, assim. Se a gente querer empurrar muita coisa muito diferente, também é difícil, assim. Até questão médicos, né, remédio, eles são meio... não gostam muito de ir no hospital, não sei o quê, porque eles têm as coisas mais tradicionais deles também, assim. Então, tudo isso a gente tem que ir com calma para que não crie uma barreira inicial com eles. Aos poucos a gente transforma bastante coisa, mas ele tem que ser aos poucos, sim. Mas eles gostam muito do futebol, e quando a gente fala, até a gente brinca, entra na imigração, assim, para passar no aeroporto, são brasileiros e tal. Não, sou treinador, trabalho com... Neymar, Romário, Ronaldinho. Aí, então eles já abrem um sorriso, assim, porque eles gostam muito. Então eles são bem, bem abertos a isso. E como a gente está trabalhando agora, o nosso projeto é com mais criança e adolescente, eles são muito respeitosos, assim, de coisa assim, não entra no campo sem vir me cumprimentar antes, não sai embora sem antes cumprimentar o treinador. Eles têm esse respeito com a autoridade, assim, então isso facilita um pouco na hora da gente lidar, porque eles param, né, para escutar a gente. Eles aqui no Brasil eu dei aula em escolas aqui, era 3, 4 vezes pedindo para parar, para que nos ouvisse. Lá tu começou a falar, eles param, escutam. Então, assim, é um povo que está desenvolvendo, mas tem muito potencial para desenvolver, porque eles têm esse... pode ser que eles não estejam gostando, mas por respeito eles vão ficar parados e vão te ouvir. Então, muita coisa assim a gente consegue fazer por causa disso. Assim, a cultura nesse ponto deles ajuda bastante a gente. Até porque ali tu vai fazer uma troca de cultura, né? Não pode chegar impondo a tua cultura, que a ideia realmente é melhorar o que eles têm, mudar alguma coisa que se vê necessidade. Não é o Ricardo vai lá e colocar o jeito do Ricardo, a vida que o Ricardo tinha aqui para que eles copiem, né? Até mesmo o futebol, né? Assim, a gente vê muito... eu tenho estudado muito futebol e muita coisa do futebol que a gente estuda é parte europeia, assim. Até no Brasil a gente tem pouco material escrito para a gente estudar e tal. E você vê aqui, treinador que vem de fora para cá, às vezes enfrenta essa dificuldade cultural. Imagina essa diferença gigantesca que tem entre cultura Brasil e Indonésia, né? Então, você precisa entender um pouco isso para tudo que você vai colocando para eles, tem que ter
às vezes os passos mais curtos, né? Não pode ser tão rápido assim para que eles consigam entender isso. Então são culturas diferentes, mas o mais fácil é a gente entrar na cultura deles, entender a cultura deles e tentar botar o que você quer trabalhar dentro da cultura, assim. Para mim foi fácil isso, eu me adapto bem. Mas o mais interessante é isso, assim, é se inserir na cultura deles, não querer colocar o que é nosso, assim, porque aí de cultura, cada cultura tem seu valor e você não vai poder mudar uma cultura de um país, né? Ô, Ricardo, como que é o trabalho lá da ONG? Tem alguém que mantém a ONG, vocês lá? Porque quando a gente fala, né, de um projeto social, de uma ONG em qualquer lugar, a gente já sabe que é difícil. Mas sai uma pessoa, não uma pessoa, uma família de 4, né, no Brasil, para ir lá, para morar, ter uma casa, o trabalho. Como que é isso? E vocês recebem ajuda de alguém? Tem alguma entidade, instituição que trabalha com vocês lá? Então, o nosso trabalho é a nossa família indo. Então, a gente não tem uma organização aqui no Brasil que nos apoie nisso. É como se nós fosse a organização indo para lá. Uhum. É a família que está indo. Aí a gente tem igrejas que nos ajudam, tem pessoas também que nos ajudam, que entenderam o papel que a gente faz lá. Até a gente às vezes conversa, tem pessoas que estão com a gente desde 2015, final de 2015, e às vezes falam, vocês são os nossos pés lá, que eu não posso ir para lá, então vocês estão indo por nós para lá, né? Então a gente tem esses apoios sim, nós temos o apoio para a família também, porque para manter a família fora assim não é barato, né? Questão de vistos e tal, passagem, mas e também tem os apoios para o time também, assim, para a ONG. Então tanto a nossa família levanta esses recursos para poder estar lá, o Glailton também, que é outro brasileiro, também faz isso. Para ele é um pouco mais fácil que a esposa é indonésia, então os custos diminuem bastante, né, em relação a vistas e várias outras coisas. E tem aqueles que querem ajudar com o time, assim. Foi comprado agora uma camiseta para os meninos um uniforme de treinamento para os meninos do presídio e chuteira, que eles não tinham, faziam descalço. Então foi recurso que foi do Brasil para lá e a gente pôde comprar isso, assim, né. Então a gente sempre precisa desse pessoal que tem esse interesse. Muita gente procura, às vezes, descobre a gente no Facebook, às vezes vem conversar, pergunta como pode ajudar e tal. E essas ajudas sempre são bem-vindas, porque para a gente estar lá, a gente precisa que seja muita gente envolvida nisso para que o trabalho possa acontecer, né? E o Almir Fernandes está mandando um recado aqui, ele está dizendo parabéns ao projeto e ao casal, realmente a solidariedade não pode ter fronteiras. E aí eles largaram aqui, foram para lá, e aí quando o Ricardo diz assim, eu sou treinador de futebol, os meninos não têm chuteira e camisa de time, são coisas que pra gente parece muito básico, né? Na realidade, muita gente é muito básico. Só que falta, e se precisa de quem ajude, precisa de quem apoie. Então é muito bacana, eu acho que vocês dividirem isso, contarem um pouco, para que as pessoas também entendam. Que às vezes é bem isso, né, Ricardo? Eu não vou, ou eu não faço nenhum trabalho social, eu não tenho tempo, que é a frase que a gente mais diz e mais ouve, né? Eu não tenho tempo, mas espera aí, eu posso fazer um Pix, né? Eu posso ajudar, eu posso comprar um jogo de camisa, eu posso investir em alguma coisa. E quando a gente fala assim, né, de uma perspectiva diferente de vida para as pessoas que às vezes têm muito respeito com os mais velhos, como o exemplo aqui que você citou, mas às vezes não tem novas ou maiores perspectivas de vida, é muito legal a gente ver isso, né? E com certeza vai fazer diferença, mesmo que ele não vire um atleta de rendimento, que alguma daquelas crianças não vire, né, um jogador famoso, aquilo com certeza vai fazer diferença não só na vida dela, mas na família. E eu acho que vocês têm muita convicção disso, né, Ricardo? Até foi uma das primeiras perguntas no começo, quando a gente decidiu ir, me perguntaram para nós, assim, por que lá? Tem um ouvinte perguntando isso. Por que lá? Primeiro porque eu senti esse desejo, eu vi a necessidade de um povo, e aí eu senti essa vontade de ser uma mão de Deus para poder abençoar um povo diferente. E segundo, porque nós temos 230 mil pessoas em Criciúma fazendo bastante coisa aqui, que não estariam lá. Então eu posso estar sendo um de 230 mil que está indo para lá fazer diferença, né? Eu acho legal as pessoas falarem, mas eu sempre comento isso, assim, eu acho que não tem pessoa com maior valor e não tem pessoa com melhor trabalho. O importante é você entender o seu papel na sua sociedade, onde você vive, e fazer o seu melhor, assim, porque tem pessoas fazendo muita coisa boa aqui no Brasil, como tem pessoas muito boas fazendo na Indonésia, a gente conhece gente no Camboja, Tailândia, então
tem muita gente fazendo isso. O importante é você saber, pô, Deus me quer fazendo isso, eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Então, é isso que a gente se apega, é nisso que a gente caminha, assim, porque às vezes é difícil, tem os momentos difíceis, né, que a gente está vivendo lá fora, mas a gente se apega nisso, sabendo que a gente pode fazer melhor por alguém, e com certeza, assim, eu falo por mim, quando eu estou fazendo melhor para alguém, os meus problemas, eles se diminuem, assim. Então, tipo, eu tô mais estressado aqui no Brasil, parado esperando ir para lá, do que quando eu tô lá correndo para cima e para baixo, vendo as necessidades dos outros, porque daí você vê que tem necessidade muito maior do que a sua e que você pode ser uma ferramenta para ajudar essas pessoas também, né? Tu comentou um negócio bem interessante, comentou da chuteira, né? Eu tô aqui, eu tô indo em vários lugares, fui no Criciúma também ver a categoria de base ali, eu tenho buscar contato com esse pessoal para estar estudando, estar aprendendo também, para levar coisa boa para lá. E a maioria dos treinadores falam, Ricardo, é difícil porque os meninos têm chuteira boa, tem bola boa, tem grama boa, grama sintética, não sei o quê. E é uma luta para mandar os guris vir treinar, às vezes por qualquer coisa não treinam. E a gente estava lá, os meninos descalços no sol, 35 graus a média anual. Às vezes a gente lá com as crianças 2 horas da tarde treinando num sol e não deixam de ir com aquela poeirada subindo. Então a gente vê assim, não tem como não nos animais estar lá ajudando eles, assim, porque qualquer coisa que você dá um pouquinho a mais é um motivo de muita alegria para eles. Isso é o meu combustível, né, para tá caminhando. Que legal. Nosso ouvinte aqui, o João Luiz, do bairro Santo Antônio, está dizendo parabéns pelo trabalho. Graças a pessoas como vocês, a gente pode acreditar em um mundo melhor. Ricardo, eu queria que tu deixasse um contato, como que as pessoas podem te encontrar. Às vezes, Ricardo, eu quero ajudar com a chuteira, quero ajudar de alguma maneira, o que vocês estão precisando, eu quero acompanhar o trabalho de vocês. O Ricardo sempre manda, né, informativos, a Alicia, dizendo, a gente está aqui, é dessa maneira, eu acompanho eles já há um bom tempo. Queria que tu falasse pra gente, assim, como que as pessoas podem te acompanhar, podem acompanhar o projeto de vocês, saber a hora que vocês voltarem para lá, né? Como que vai seguir a vida. Eu vou abrir aqui que eu sempre esqueço o meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, pode mandar um WhatsApp. 051 98301 5635. Repete, por favor. 051 98301 5635. Tem também o meu Facebook, é Ricardo. Ali também tem as fotos do trabalho lá. Eu boto bastante coisa dos treinos e às vezes algumas coisas que eu estou estudando aqui no Brasil também que serve para ajudar quem está estudando na área do futebol também. A gente bota ali também referências bibliográficas também, coisa que a gente tem nessa caminhada. Também pode me seguir ali. Vai ser como é a minha alegria estar aqui compartilhando, é uma alegria quando alguém vem perguntar alguma coisa, porque isso nos motiva também. Que legal. Nosso ouvinte está dizendo, João Mineiro, Carol, conheço o Ricardo, sei que o coração dele está em ser uma ajuda para aquele povo. Legal, um abraço aqui para o João. Ricardo, muito obrigada, Alicia, muito obrigada, um beijo para as crianças e que vocês possam continuar, né, seguindo, fazendo o trabalho de vocês e que mais pessoas acompanhem o trabalho de vocês, ajudando também, sendo um pé, sendo um braço lá onde vocês estão. Muito obrigada. Nós que agradecemos e para nós é uma honra poder estar partilhando aquilo que na verdade não é nosso esforço, mas é o privilégio que nós estamos tendo de viver lá do outro lado do mundo. Que legal, muito obrigada. Esse é o Ricardo e a Alicia, Ricardo Medeiros, Alicia estão aqui conosco, contando um pouquinho da vida deles. A gente vai para o intervalo e na volta tem mais conversa, outros assuntos aqui no Tudo a Ver.